imediato. Mesmo porque se a intenção é atingir a popularidade da presidente, o efeito está sendo exatamente o contrário, né? Exatamente. O que eu entendo é que em tudo na vida, aliás, talvez pelo meu cacuete de médico, tem que haver dosagem. Se você usa um remédio de maneira excessiva, você pode se tornar um veneno. Então, é aquela história, tem que se ter liberdade, mas com uma responsabilidade de denunciar aquilo que verdadeiramente tem indícios fortes de serem verdadeiros. Não se pode também esperar que só denuncie depois de apurado. Ao contrário, uma denúncia é justamente para ser apurada. E eu acho que a imprensa envolvida, a sociedade organizada envolvida, e aí, quando eu falo sociedade organizada, não são só as instituições como o AB, CNBB e ABI, mas são todas as pessoas da sociedade. Porque se nós formos esperar que os corruptos tenham medo, não vai acontecer. Porque, como dizia Martin Luther King, o que mais o admirava não era a ousadia ou o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Quer dizer, então os bons têm que realmente se insurgir contra essa realidade e denunciar. Existem vários mecanismos de denunciar, até anonimamente, para as polícias, para o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, mas o que é certo é que a sociedade tem que se mobilizar contra isso que é o mal, digamos assim, que é a mãe de todos os males, que é a corrupção. Brasília reuniu 25 mil pessoas no dia 7 de setembro numa marcha contra a corrupção. Mas esse mesmo movimento não teve a mesma repercussão, não reuniu o mesmo contingente de pessoas nas grandes capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Por que, na sua visão? Bom, eu acho que é uma coisa muito embrionária ainda, né? Mas eu estava no Rio, por acaso, no dia que houve a manifestação, realmente não foi na proporção que teve em Brasília, mas mostra que, na verdade, em várias capitais, até na minha Boa Vista, que é uma capital pequena, lá de um estado pequeno, houve mobilização, e eu acho que daqui para frente, à medida que nós não deixemos essas coisas caírem no esquecimento, porque muitas coisas, a grande arma dos corruptos é que deixar que uma denúncia feita, uma coisa encaminhada, caia no esquecimento, aconteçam outros fatos supervenientes e aquilo vai para baixo do tapete. Assim como também é preciso que esses crimes contra o patrimônio público, esse crime de corrupção, em qualquer que seja o setor público, eles têm que ter um ritual diferente daquele que é praticado de forma privada. O senhor fala da punição. Da punição. O processo tinha que ser mais célere e a punição mais eficiente, porque, na verdade, cristalizou-se isso na opinião do povo, de que só vai punido ou só vai preso o ladrão de galinha, o pobre. E que o rico, aquele que pode pagar bom advogado, o corrupto rico, esse não é atingido. Então, é preciso, sim, se fala tanto o crime de colarinho branco, então é preciso que, de fato, haja mecanismos melhores, tanto uma legislação melhor, como uma atuação mais forte da sociedade, de pressionar tanto o Poder Executivo, quer dizer, o governo federal, os governos estaduais, quanto o Poder Judiciário, quanto o Poder Legislativo. Aqui no Congresso, por exemplo, uma das bandeiras dos movimentos de combate à corrupção é pelo fim do voto secreto aqui no Congresso. Esse voto secreto nasceu ainda na época da Revolução, na época do regime militar, em função de proteger aquele que votasse contra o governo, que era preponderante, e para que os parlamentares não fossem, digamos assim, pressionados pelo governo, pelo executivo na época. Hoje parece que não existe mais razão para isso. Aí precisa distinguir sobre o que vai se votar secretamente. Por exemplo, se você vai votar um ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, ou um presidente de banco, um diretor de agência reguladora, muitas vezes o seu voto contrário, mesmo que seja fundado, pode redundar num prejuízo para o seu próprio Estado, não é só para você como parlamentar. O veto presidencial é outro. O governo, você acabou de dizer, o governo tem uma maioria esplendorosa aqui. Se ele veta um projeto e vem para cá, ele vai ficar carimbando quem votou contra. Agora, eu acho que... pode obstaculizar emendas, por exemplo. Exatamente. Agora, eu acho que votar, no caso de cassação de parlamentar,
votar em casos de prática de corrupção, tudo tinha que ser aberto. Não tem por que ser voto secreto. Agora, nessa questão de votar autoridades, de votar veto, eu defendo que o voto continue fechado, porque não compromete, digamos assim, a representação que você está dizendo. Eu, ao votar, por exemplo, no ministro do Tribunal Superior, a favor ou contra, não compromete o eleitor que me elegeu. Como eu votar, por exemplo, contra um veto do presidente. Agora, numa cassação de um parlamentar corrupto, se eu me acoberto atrás disso para votar a favor dele por uma questão corporativa, aí eu estou comprometendo a representação que eu recebi. Então eu acho que não pode ser tratado igualmente tudo. Acho que tem casos em que é preciso haver o voto secreto, como é o caso, o eleitor vota secretamente por quê? Embora ele possa até dizer, ele vota secretamente para ele ter mecanismos próprios de defesa. E no nosso caso, nós não estamos só nos defendendo, estamos defendendo o nosso Estado. Muito obrigado, senador, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Cidadania recebeu o senador Mozarildo Cavalcante, do estado de Roraima. Para mandar críticas, sugestões ou mesmo obter uma cópia deste programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.